Pare um instante e imagine que o primeiro contato da humanidade com seres de outro planeta não seja um roteiro de cinema, mas sim um evento com data marcada. Enquanto os cientistas criaram um mapa prevendo desde o paraíso até o colapso da nossa espécie, figuras que estudam o tema há décadas cravam. O processo de revelação começou agora, em 2026, e terminará de forma física em 2027. O relatório cósmico está batendo. Embarque nessa viagem, pois o universo está prestes a bater na nossa porta. Antes de falarmos de datas exatas, de profecias modernas e dos documentos secretos que estão sendo abertos neste exato momento pelos governos, nós precisamos dar um passo atrás e entender o tamanho do problema. Em agosto de 2011, uma notícia tomou conta do mundo, dizendo que a NASA havia concluído que alienígenas poderiam destruir a humanidade. A manchete era assustadora, sim. Mas a verdade era um pouco diferente. O estudo não era um relatório oficial do governo americano, mas sim um artigo científico independente publicado por 3 pesquisadores sérios ligados à Universidade Estadual da Pensilvânia: Seth Baum, Jacob Hack-Misra e Sean Domagal-Goldman. O que esses 3 cientistas fizeram foi algo inédito e fascinante. Eles não tentaram adivinhar o futuro. Eles criaram um guia completo, um mapa catalogando rigorosamente todos os cenários possíveis, do melhor ao pior, caso a Terra fizesse contato com uma inteligência extraterrestre. Para que qualquer pessoa entenda a genialidade e o perigo desse mapa, precisamos primeiro entender a matemática básica do nosso lugar no universo. A humanidade dominou a tecnologia de rádio e começou a mandar sinais para o espaço há pouco mais de 100 anos. Na escala do universo, que tem bilhões de anos de existência, um século não é absolutamente nada. É um piscar de olhos. Isso nos leva a uma constatação lógica e muito desconfortável. Qualquer civilização que exista lá fora e que seja capaz de captar os nossos sinais, ou pior, capaz de viajar fisicamente até o nosso planeta, não estará apenas alguns anos à nossa frente. Eles estarão milhares, ou talvez milhões de anos mais avançados do que nós. Em qualquer cenário de encontro, as regras do jogo serão ditadas por eles, por assim dizer. Nós seremos inevitavelmente o lado mais fraco da mesa. Com essa diferença brutal de poder em mente, o estudo desenhou 3 cenários principais, e o mais irônico de todos eles é que o fim da nossa sociedade não precisaria vir de raios laser ou de uma invasão violenta, como Hollywood nos ensinou a temer. O primeiro cenário analisado é chamado de mera detecção. Imagine que a gente não receba uma visita física. Ninguém invade a Terra, nenhuma nave pousa nas nossas cidades. Nós apenas captamos um sinal de rádio confirmando com 100% de certeza que existe vida inteligente em outro sistema estelar. Parece o cenário mais inofensivo possível, certo? Afinal, o alienígena sequer sabe que nós ouvimos o sinal. Mas os pesquisadores alertam que só essa descoberta já poderia causar um colapso interno devastador. Governos brigariam para decidir quem tem a autoridade para responder em nome da Terra. As religiões, que pregam que a humanidade é o centro exclusivo da criação, entrariam em uma crise de fé sem precedentes. As sociedades rachariam pelo simples choque psicológico. Nós implodiríamos por não estarmos maduros o suficiente para lidar com a informação. O segundo cenário é o contato amigável. Uma civilização benevolente chega até nós e decide nos ajudar. Parece o paraíso na Terra, mas os cientistas apontam um perigo oculto, silencioso e fatal: a desmoralização total da espécie humana.
Para entender isso, basta olhar para a nossa própria história na Terra. Quando uma sociedade extremamente avançada tecnologicamente entra em contato com uma tribo menos desenvolvida, a cultura mais frágil geralmente entra em colapso. Ao percebermos que toda a nossa ciência, os nossos filósofos mais brilhantes e as nossas maiores conquistas não passam de rabiscos de uma criança de jardim de infância, perto do que eles já dominam, a humanidade perderia o seu propósito. A nossa cultura murcharia pela apatia. Se não há mais nada para descobrir ou superar, por que continuar tentando? E então chegamos ao terceiro cenário, que é o mais sombrio. Os alienígenas mais perigosos não seriam os conquistadores malvados, mas sim os alienígenas bonzinhos. Imagine uma civilização superevoluída movida por uma ética universal. Eles valorizam a vida, a natureza e o equilíbrio cósmico. Se eles olharem para a Terra hoje, meu amigo, minha amiga, o que eles verão? Eles verão uma espécie humana que destrói o próprio planeta, que polui os oceanos, desmata florestas, faz guerras por dinheiro e leva milhares de outras espécies animais à extinção. Para essa inteligência superior, a humanidade poderia ser vista não como um povo a ser salvo, mas como um vírus, uma erva daninha que ameaça o jardim da galáxia. A nossa fumaça de dióxido de carbono vista do espaço seria a nossa assinatura de irresponsabilidade. Eles nos exterminariam sem nenhum pingo de ódio, de forma clínica e cirúrgica, apenas para proteger o resto do universo da raça humana. Esse estudo foi um aviso urgente de que não estamos prontos, mas, por muito tempo, isso foi apenas uma teoria esquecida em revistas científicas, até que a realidade começou a nos atropelar. A ciência desenhou a teoria lá em 2011, mas há quem afirme categoricamente que a prática já tem um cronograma rolando solto, e é aqui que precisamos introduzir uma história fascinante que se conecta de maneira assustadora com o momento histórico que o mundo está vivendo agora. Há mais de 40 anos, um homem chamado Daryl Anka vem fazendo previsões impressionantes sobre o tão aguardado contato extraterrestre. Mas, para que isso não fique confuso, vamos explicar passo a passo quem ele é e o que ele faz. Daryl não é um cientista do governo. Na sua juventude, ele trabalhava na indústria de Hollywood, criando modelos e efeitos visuais para filmes de ficção científica. Porém, na década de 70, a ficção virou a realidade para ele. Daryl testemunhou por 2 vezes e, a curta distância, a aparição de OVNIs. Aqueles avistamentos mudaram a sua mente para sempre. Ele começou a pesquisar avidamente sobre o assunto e acabou desenvolvendo uma habilidade que é conhecida no meio esotérico como canalização. O que é a canalização? Para entender de forma simples, pense no cérebro humano como se fosse um aparelho de rádio. Normalmente você está sintonizado na sua própria estação, ouvindo a sua própria voz e os seus próprios pensamentos. Daryl afirma ter aprendido uma técnica de meditação profunda, onde ele consegue girar o botão desse rádio interno, mudando a sintonia do cérebro para permitir que uma outra inteligência se comunique através do seu corpo e das suas cordas vocais. E a inteligência que fala através dele, há mais de 4 décadas, se apresenta pelo nome de Bashar. E quem seria Bashar na ordem do universo? Ele afirma ser um extraterrestre de uma civilização paralela e do futuro, habitante de um planeta chamado Essassani. Mas Bashar não é um guerreiro espacial ou um turista perdido. Ele explica que a sua profissão é ser um especialista em primeiro contato. Segundo ele, o trabalho vital da sua espécie é preparar lentamente a mente humana para o momento em que a Terra será, enfim, apresentada oficialmente à comunidade intergaláctica.
O objetivo dessas mensagens enviadas via canalização é servir como uma terapia em massa para a humanidade. Eles usam pessoas como Daryl porque, se uma nave gigantesca simplesmente pousasse no meio de Nova York de uma hora para outra, o pânico global seria incontrolável. A estratégia deles casa perfeitamente com aquele medo dos cientistas de 2011. A nossa mente precisa ser treinada para não surtar. E por que toda essa história se tornou tão importante e urgente neste exato momento? Porque o Bashar, de Daryl Anka, previu muitos anos atrás que 2026 seria o ano do grande disclosure, ou seja, o ano da revelação. E o que está acontecendo no mundo real agora, nos Estados Unidos de 1926? O presidente americano sancionou leis e determinou a quebra de sigilo sobre o tema. O Departamento de Defesa e diversas agências de inteligência começaram a liberar publicamente lotes de arquivos ultra-secretos sobre os chamados UAPs, Fenômenos Anômalos Não Identificados, o nome técnico e moderno para OVNIs. Documentos confidenciais do Pentágono, relatos de pilotos militares treinados e vídeos autênticos de radares estão sendo expostos ao mundo pela primeira vez na história. A previsão de Bashar dizia exatamente isso. O processo seria feito em fases. Nesta primeira fase, que estamos vivendo hoje, o objetivo é liberar provas documentais e visuais. O plano é fazer com que a existência de naves não humanas se torne uma notícia tão comum e bem documentada que vai aparecer na televisão do mesmo jeito que a previsão do tempo. Imagine você ligando o Jornal da Noite e o apresentador dizendo, de forma casual, hoje tivemos o registro claro de uma nave sobre o Brasil. Ontem, um avistamento documentado sobre Washington, D.C. Isso é um condicionamento psicológico. Eles querem nos dessensibilizar, querem que a gente veja tantas provas na mídia que o assunto deixe de ser um tabu aterrorizante e passe a ser apenas o novo normal. E enquanto a gente aguarda esse boletim extraterrestre virar rotina de vez nos nossos telejornais noturnos, aqui no planeta Terra tem um evento gigantesco chegando, que não é mistério para absolutamente seu ninguém. A nossa amada Copa do Mundo. E não existe nada mais terráqueo, humano e brasileiro do que torcer pelo nosso país vestindo o manto sagrado da seleção. A nossa parceira de longa data, Netshoes, já está com as opções mais incríveis e bonitas das camisas do Brasil. Corre lá no site e garante a sua antes que os estoques ou os visitantes do espaço levem tudo. Com a humanidade finalmente digerindo as provas de que não estamos sozinhos durante o ano de 2026, a narrativa das canalizações de Bashar avança para o momento mais crítico da nossa história. 2027 seria o ano em que o contato físico se tornaria uma realidade pública. Porém, um encontro direto, cara a cara, gera um problema biológico profundo. O cérebro humano tem um instinto de sobrevivência muito antigo que nos faz sentir repulsa e medo de qualquer criatura que pareça diferente demais ou monstruosa. Nós chamamos isso de instinto de preservação. Sabendo perfeitamente dessa nossa limitação, Bashar explica que a estratégia dos especialistas em primeiro contato é brilhante. Os primeiros seres extraterrestres que vão descer de suas naves e se apresentar fisicamente a nós não serão alienígenas bizarros, acinzentados, com olhos gigantes ou cheios de tentáculos. Eles serão de espécies escolhidas especificamente por terem uma fisionomia quase idêntica à dos seres humanos. O objetivo deles com isso é hackear o nosso cérebro, criando uma ponte de empatia instantânea. Ao olharmos para seres que se parecem conosco, o nosso instinto primitivo não vai gritar perigo, evitando que a gente saia correndo em pânico ou, o que é muito pior, tente atacá-los. E por falar em ataque, nós conhecemos
muito bem a natureza da nossa própria espécie. O ser humano tem um histórico de ser violento com pessoas do país vizinho ou por causa de diferenças de cor de pele ou religião, como governos, grupos armados ou pessoas comuns reagiriam a um grupo de seres de outro planeta pousando no nosso quintal. E se algum exército decidir não conversar e abrir fogo contra eles imediatamente? Existe um medo real de uma resistência armada. Se seguirmos o raciocínio dos filmes de ficção, um único tiro nosso desencadearia uma guerra interestelar que varreria a humanidade do mapa em 10 segundos com raios letais. Mas a realidade do contato trazida por Bashar é um imenso balde de água fria no orgulho e na agressividade humana. Se tentarmos atirar neles, não haverá guerra nenhuma, meu senhor e minha senhora. As armas de fogo que temos simplesmente não fariam efeito algum. A tecnologia deles, focada em proteção e campos de energia, é tão absurdamente avançada que uma bala de fuzil seria neutralizada ali mesmo, em pleno ar. Se um alienígena chegasse a ser atingido de alguma forma, seria o equivalente fisiológico a uma picada de mosquito. E a grande e humilhante surpresa para nós é como eles reagiriam a esse nosso ataque. Eles ficariam com raiva? Eles se sentiriam ofendidos e destruiriam as nossas cidades em vingança? A resposta é absolutamente não. A explicação dada por Bashar usa uma analogia que qualquer pessoa consegue entender. Imagine que você está na sua casa e uma criança de 2 anos de idade, num momento de estresse, tem um ataque de birra. Ela chora, grita, esperneia e dá socos na sua perna com toda a força que tem. Você, como um adulto, são e maduro, não pega um porrete e ataca o bebê de volta. Você tem a plena compreensão de que aquela criança é imatura, que o cérebro dela não processa o medo direito e que ela simplesmente não entende a situação. Você dá um passo para trás, suspira e apenas espera ela parar de chorar para só então tentar conversar. No grande cenário galáctico, quando o contato acontecer, a humanidade será apenas essa criança em um ataque de birra. Eles são os adultos entrando na sala. Eles não sentem raiva das nossas tentativas de tiro. Eles vão nos observar com uma paciência forjada por milhares de anos de evolução pacífica, apenas aguardando que o nosso egoísmo e o nosso medo passem para que um diálogo real possa finalmente começar. Resistance to welcoming aliens. But the aliens have an advanced technology where that's not a worry to them. They can't get shot. They for can't example. get shot. If they do, Do they it get would be- annoyed with that? Is that like a mosquito biting them? They're like, not what are these guys really. It's- doing? I mean, again, look at it this way. Like I said, the adults are stepping into the room. You can recognize when a child is throwing a tantrum, but you understand it's a child and it doesn't really understand what's going on. So you're not getting annoyed so much as you're going, I'll let you calm down for a minute and then we'll have a conversation. Segundo essas previsões canalizadas, quando a poeira baixar, a nossa birra passar e a humanidade constatar que as armas não funcionam e que eles não vieram para nos aniquilar em 5 minutos, tudo culminará em um grande evento. Teremos algo parecido com um pronunciamento oficial unificado, uma conferência global onde seremos apresentados à comunidade cósmica. Vale mencionar um detalhe curioso das previsões. O cenário político mundial estaria diferente do que vemos na estrutura atual. Trump, por exemplo, não estaria na presidência dos Estados Unidos neste momento de contato e novas organizações governamentais tomariam a frente do diálogo. Mas,
sabendo que esse relógio começou a correr de forma acelerada com as revelações e documentos abertos aos montes em 2026, o que nós, como sociedade civil, governos e indivíduos, devemos fazer agora? É exatamente aqui que o estudo científico rigoroso feito em 2011 pelos 3 pesquisadores se cruza de forma magistral com esse roteiro de contato. Lá atrás, eles deixaram recomendações que formam um verdadeiro manual de sobrevivência civilizatória e que nunca fez tanto sentido aplicar. A primeira lição do manual é sobre a nossa responsabilidade como inquilinos do planeta Terra. O estudo alertava que nós precisamos urgentemente reduzir a emissão de gases de efeito estufa e parar de devastar o nosso ecossistema. Não apenas para salvar a nós mesmos das mudanças climáticas, mas sim para passarmos a imagem de uma civilização inteligente, equilibrada e sustentável. Se existem adultos e juízes universais nos observando do espaço, nós precisamos provar a eles que conseguimos arrumar o nosso próprio quarto antes de sermos convidados para sentar à mesa com o resto da vizinhança cósmica. Não podemos continuar nos parecendo com aquele vírus destruidor que eles talvez achem melhor exterminar. A segunda lição, mais urgente do que nunca, é sobre a forma como tentamos nos comunicar com o espaço profundo. Por décadas a fio, nós fomos imprudentes. Nós enviamos pelo espaço sondas reais, como as famosas sondas Pioneer e Voyager, contendo placas de ouro desenhadas com os formatos dos nossos corpos masculino e feminino, as coordenadas exatas da Terra e até informações sobre a estrutura do nosso DNA biológico. Para os cientistas do estudo de 2011, isso é uma irresponsabilidade colossal. É entregar a planta baixa das nossas maiores fraquezas biológicas de bandeja para o escuro do universo. Se um vizinho menos amigável interceptar essas sondas, ele não precisaria invadir a Terra, bastaria usar nossos dados genéticos para criar uma arma biológica sob medida e dizimar a humanidade sem disparar um único tiro. O conselho definitivo dos cientistas é: em qualquer tentativa de contato inicial, a nossa primeira linguagem deve ser exclusivamente a matemática. A matemática é imutável, neutra e universal. Ela prova que nós somos seres com raciocínio lógico elevado, mas blinda a nossa biologia, não entregando os nossos pontos fracos vitais ao desconhecido. A dura realidade é que nós passamos o último século berrando a nossa existência para as estrelas sem ter a menor ideia do que estávamos fazendo. Enviamos ondas de televisão, rádio e mensagens em garrafas cósmicas. Em 1977, captamos o famoso sinal UOW, um estrondo de rádio de origem inexplicável que durou mais de 1 minuto e sumiu. E mesmo depois disso tudo, nenhum governo sentou para assinar um protocolo global sobre o que deveríamos fazer se alguém finalmente respondesse do outro lado da linha. A gente só gritou, mas nunca se preparou para ouvir a resposta. Seja através dos rigorosos alertas dos cientistas de 2011, ou dos incríveis avisos das canalizações de Bashar, a mensagem final é cristalina: o tempo de ensaio acabou. O nosso maior problema nunca foi o monstro que espreita lá fora, mas sim o nosso imenso despreparo aqui dentro. Resta saber se nós estamos prontos para evoluir. Se você curtiu esse conteúdo e quer desvendar os próximos passos dessa história com a gente, deixa seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.